Bom dia. Consegui entrar. Estava aqui na fila das entradas. Bom dia. Como é que vocês? Vou fazer a chamadinha aqui rapidinho. Deixa eu ver quem tá aqui. Adla tá aí. Clara. Clara está por aí. Bom dia, Denilson. Clara está por aí, tá, né? Clara. Daniel tá aí? Presente. Daniel. Presente. Demetrios apareceu. Não, né? Demetrios. Denilson falou agora. Gustavo tá aí? Presente. Gustavo. Então. Beleza, bom dia. Isabela tá aí? Isabela sempre tá. Ela faltou hoje. Essa aqui eu ia falar. Tá, não? Sem Isabela. Juliana. Juliana. Não? Não. Tá, não. Obrigado, Raquel. Cauane tá aí, tá, né? Cauane. Luísa. Luísa tá aí. Bom dia. Cauane tá aí? Tá, né? Deixa eu ver o nome dela aqui na lista. Tá, Cauane tá. Luísa. Marcelo tá aí? Marcelo. Tá. Valeu, Raquel. Pedro tá aí, Pedro. Opa, prof. E aí, Pedro. Raíssa tá aí? Raíssa não, né? Traumatizada com a aranha na aula passada. Ok. Raquel tá. Renan tá aí? Renan. Renan também não, né? Ian tá aí? Ian? Sim? Ah, Ian tá, né? Ian, né? Tá. Tá todo mundo. Tá. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Vamos lá, então, né? Vamos continuar nossa aulinha de artrópodes. A gente parou. Então, na aula passada, eu falei o quê? Na aula passada a gente viu o quê? A gente viu as características gerais dos artrópodes, né? Vimos... Apareceu aí? Apareceu. A gente tá falando das características gerais dos artrópodes, né? Então, daquelas características que eles compartilham, né? Então, os triblásticos, celomados, tem metameria, segmentação do corpo, protostome, triblásticos, celomados, né? Falei lá da principal característica deles, que é ter os apêndices articulados, né? Ou seja, os membros deles são articulados, eles têm articulação nos seus apêndices para poder desempenhar suas funções, né? A presença do exoesqueleto, né? Aquela carapaça, a armadura deles, era uma característica que era comum a todos eles. E falei de mais o quê? Além de falar das características gerais deles, falei sobre
do esqueleto. Falei lá do processo de muda, né? Aí que diz que o esqueleto deles não cresce junto com eles precisam fazer a troca desse esqueleto para que eles possam desempenhar as funções vitais dele, que eles possam crescer e sobreviver, né? E aí falei sobre a classificação deles, né? Então mostrei as características de cada um dos principais grupos, né? Eu falei lá dos insetos, falei das características, a divisão do corpo, né? Os principais tagmas que cada um deles tem, né? O inseto, do lado que tem cabeça, o tórax, né? O abdômen, 6 pares de patas, duas antenas. Falando lá dos quelicerados, né? Por exemplo, cefalotórax, as 8 patinhas, né? Pé de pau, pancreíra, cefalotórax, abdômen. Aí falei de todas as características, né, principalmente da divisão do corpo e algumas particularidades de cada um desses grupos, né? Então falamos de crustáceos, quelicerados, falamos lá dos unirâneos, falamos lá dos insetos e os miriápodes, né, que são os diplópodas e os quilópodes. Né? Então aqui discutir um pouquinho sobre as características de cada um desses grupos. E hoje eu vou focar mais sobre a anatomia e a fisiologia dos artrópodes, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a anatomia deles, ou seja, as partes do corpo e sobre a fisiologia. Vou falar um pouquinho sobre os sistemas deles, como é o sistema de cada um deles. E para terminar, no finalzinho da aula, vou falar um pouquinho sobre a reprodução deles, certo? Principalmente focando na reprodução dos insetos, que é o que tem algumas coisinhas mais curiosas e diferenciadas, né? Então, aí já estou mostrando aí uma apresentação, aí vocês podem ver, é a estrutura de asas, né, dos insetos, que é o que tem de mais curioso e de novidade evolutiva nos artrópodes, é essa estrutura aí, né? Então, os artrópodes, de forma geral, eles têm um sistema muscular deles bem desenvolvido, né? Então, por exemplo, no camarão, quem gosta de camarão ou quem pode comer camarão, né? Aquela parte comestível do camarão é constituída basicamente pelos músculos dos metâmeros abdominais dele, né? Então, você tira a cabeça, o que a gente chama da cabeça do camarão é o cefalotórax, né? E toda aquela carne que fica que a gente come é basicamente os músculos do abdômen dele, né? Dos metâmeros, das divisões lá da, da parte abdominal do camarão. Então, imagina, então, toda aquela carne, então, tudo ali era músculo. Então, os artrópodes, eles têm uma musculatura deles bem desenvolvida, né? O que faz com que eles tenham uma série de movimentações mais complexas. Os músculos dos artrópodes, eles se fixam, né? Ou seja, eles se ligam às partes internas do exoesqueleto, né? Do animal, né? A musculatura ela se prende no exoesqueleto e elas funcionam meio que de forma antagônica, ou seja, oposta, né? Se, por exemplo, se a contração de um músculo faz uma perna dele se flexionar, a contração de outro músculo faz essa perna se distender. Então, não é como a gente, por exemplo, para mexer o braço, né, a gente tem se a gente contrai aqui o bíceps, esses músculos aqui, nosso braço dobra, né? Quando ele relaxa, o nosso braço se distende, né? A gente estica o braço. Eles não, eles têm ele tem músculos para fazer, por exemplo, uma perna se flexionar e outros conjuntos de músculos para fazer a perna se estender, né? Se distender. Então, eles têm músculos que vão funcionando de forma antagônica, ou seja, eles não têm o que é uma particularidade deles, não é como a gente, que a gente tem um músculo quando ele contrai, ou quando ele relaxa, a gente faz dois movimentos. No caso deles, não. Eles têm uma musculatura para contrair uma perninha e outra musculatura para distender aquela perna. Né? São conjuntos de músculos diferentes. Né? Então, é a partir da ação desses músculos antagônicos, né? Ou seja, esses músculos de ação oposta, ligados, né? E unidos ao exoesqueleto, bastante rígido, né? Como a gente já viu, que permite nessa grande variedade e eficiência dos movimentos dos artrópodes. Né? Inclusive para a movimentação das asas para o voo, no caso dos insetos. Os insetos são os únicos artrópodes. Dentre os artrópodes que voam, só voam os insetos. Né? Nem todo inseto voa. Né?
mas aqueles artrópodes que voam serão com certeza insetos. Né? Essa musculatura antagônica ela também vai atuar nesse processo. Né? Então, os insetos, de todos os invertebrados que existem, os insetos são os únicos que são capazes de voar. Não existe nenhum outro invertebrado que voa. Então, qualquer bicho que você vir voando na sua casa, um invertebrado, é com certeza um inseto. Né? Passou aquele bicho voando na sua casa, inseto com certeza. A não sei que seja assim, um urubu, um pombo, um morcego, que são animais vertebrados, mas dos invertebrados de todos que existem, qualquer besourinho, qualquer bichinho desse que passa voando na sua casa, é com certeza um inseto. Né? Só que o funcionamento das asas, por exemplo, das aves e dos morcegos, né, morcego é um mamífero, né, que voa, as asas são completamente diferentes. O sistema das asas as asas das aves dos morcegos é completamente diferente das asas eita, dos insetos, né? Então, no caso dos vertebrados, né, as asas ele é o membro anterior, né, com o esqueleto, né, interno, que é adaptado ao voo. Porque como se fosse nas aves, nos morcegos, né, nossos braços, neles viram as aves. Né. As asas dos insetos, elas não são os membros delas membros que viram que são adaptadas para o voo, como é no caso dos vertebrados. Né. As asas dos insetos, elas são estruturas, nos formatos de lâmina, nessas estruturas fininhas, que são revestidas por exoesqueleto, né, quitinoso ou por cutícula, né, como vocês podem ver aí na imagem, essa estrutura bem fininha, laminar. Né. Então, nas asas de todo inseto, a gente consegue distinguir linhas mais grossas, né, mais grosseiras, né, e nervuras no interior que são mais fininhas. Né. As nervuras no interior é por onde circula o sangue dele. Né. E no caso do sangue dele, a gente chama de hemolinfa. E nas asas dos insetos também tem estruturas que a gente chama de traqueias, que são estruturas que os insetos usam para respirar. Né? Então, além para respirar, ele vai ter essas estruturas. As traqueias também vão servir como uma estrutura esquelética, né? Que oxigena o sangue, né? Nas asas, nessa hemolinfa, né? E também ajuda na sustentação. Não. Eu pensei que eu tinha colocado a fotinha que tem asinha com essas estruturas. Deixa eu botar um aqui rapidinho para deixa eu ver se é gravado. Aí você vê essas nervuras que eu tô falando. Pra não parecer que. Não apareceu. Peraí, apareceu por agora. Deixa eu botar aqui. Vou falar aqui da nervura dela. Pronto. Cadê? Quem vocês veem o que eu tô falando? Pronto, apareceu aí, né? Então a gente tem essas nervuras aí, são essas nervuras que eu tô falando, né? Na asa deles. Tá aparecendo aí para você, né? Então essas nervuras aí que eu tô falando são essas aí. Tem essas mais grossas, né? Isso, valeu, Raquel. Essas mais grossas, né? E tem essas mais fininhas aí, que vão por onde estão passando essas mais fininhas que circulam por dentro, né? O sangue deles, né? Que a gente chama de hemolinfa, né?
Então, essas estruturas aí funcionam como uma estrutura esquelética, né? E que vai ajudar na sustentação das asas, na oxigenação do sangue, na respiração, na captura do oxigênio, na circulação do sangue, para ter a manutenção dessas estruturas aí, né? Então, muitos cientistas eles acreditam que os primeiros insetos que tinham asas, né? Eles tinham dois pares de asa, né? Muito semelhantes, né? Que mantinham essa posição sempre esticada e sempre perpendicular ao corpo, né? É como ocorre nas libélulas, né? Todo mundo sabe que é uma libélula, né? Aquele insetozinho que tem aquelas asas que sempre estão esticadas, né? Em muitos outros insetos, né, o par de asas que ficava na frente, ele se modifica, né, e fica mais membranoso e ele protege. Então, eles têm dois pares de asas, um mais externos, que é para proteger as asas posteriores, as asas que ficam mais de trás, que é que eles usam mais para voar mesmo. Então, muitos insetos eles vão ter esses dois pares de asas, mas uma é mais como uma proteção para aquelas que eles vão usar mesmo para que eles consigam voar, né? Ou seja, para que eles consigam bater as suas asas e se deslocar, certo? Então, essa aí só botei para vocês verem a estrutura das asas aqui, essas membraninhas. Eu achei que na imagem anterior aparecia. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu botar agora aqui que estava antes, hein? Então, da mesma forma que nos outros músculos, então a gente vai ter aqui as asas, né? Deles, né? Então, eles vão ter musculaturas para o bater de asas deles, eles vão ter musculaturas verticais, que são essas aqui que eu estou apontando aqui, essas aqui para cima, que vão da barriga para as costas, e ele tem músculos longitudinais, certo? Que são esses músculos que vão do sentido da cabeça para a parte posterior do animal, né? Então, esses conjuntos de músculos verticais e músculos longitudinais são os músculos que vão atuar para que ele consiga bater as asas. E daquela mesma forma antagônica, né? Então, quando as asas elas ficam para cima, a gente tem os músculos verticais contraídos e os músculos longitudinais distendidos, esticados, né? Então, a asa vai para cima, contração dos músculos verticais e o relaxamento e os músculos longitudinais eles ficam esticados, relaxados, né? Quando a asa ela se desloca para baixo, o que a gente tem? A gente tem os músculos longitudinais contraídos e os músculos verticais relaxados, ou seja, esticados, né? Então, da mesma forma que todos os movimentos dos artrópodes vão ser sempre nesses movimentos antagônicos, no sentido do batimento das asas dos insetos, vai ser da mesma forma. Você vai ter músculos que vão fazer as asas levantarem e outros músculos que vão fazer as asas baixarem. E esse processo de contração muscular e relaxamento desses conjuntos de músculos antagônicos é que faz o inseto, ele vai voando meio que como se fosse quicando, né? Ele vai dando aquele voozinho que às vezes ele vai alterando muito essa estabilidade dele justamente por essa discrepância na ação desses músculos, né? Ou seja, não é tão eficiente como, por exemplo, a musculatura de uma ave, que é o mesmo músculo que contrai e relaxa para fazer essas movimentações. Ou seja, quando o mesmo músculo faz essa ação, ele dá uma maior dinâmica, né, nesse processo do que ter por mais que esses músculos eles sejam muito coordenados, ele vai dar um pouco dessa diferença. Então, às vezes, por alguns insetos parece que são meio sintomas de voo, né? Barata quando voa, né? Ela, a bicha sai voando e ela sai se batendo em todos os lugares, geralmente vem na cabeça da gente. E ela merece falar que os insetos sem plano de voo, né? Eles começam a voar meio que de qualquer jeito, para pegar e aí meio que se bate na gente. Então eles têm essa diferença aqui. Na parte aqui das costas, onde as asas se fixam, é uma estrutura que é uma placa, né, dorsal nas costas que chama de tergo.
O tergo é essa placa dorsal, né, que vai ter essa fixação das asas, né? E aqui embaixo, na imagem está mostrando, mas tem duas plaquinhas laterais que a gente chama de pleura, desculpa, tem duas plaquinhas laterais aqui, essa desse lado e essa desse lado, a gente chama de pleura, e aqui de baixo a gente tem outra plaquinha que é o externo, que nem chama do mesmo nome do osso que a gente tem aqui no nosso tórax, né? Aqui no peito da gente, que se liga às costelas, é o externo. Então, a gente tem a placa nas costas, que é o tergo, a gente tem as duas placas laterais, que são as placas que a gente chama de pleura, e uma plaquinha aqui embaixo que a gente chama de tergo, ou de externo, certo? Tranquilo aí, né? Então, aí trouxe aí só para a gente ver um pouquinho como é que funciona para os insetos conseguirem voar, né? Fazer o seu deslocamento. Com relação ao sistema digestório dos artrópodes, né? Eles apresentam um sistema digestório completo, eu acho que eu cheguei a citar isso na aula passada, ou seja, eles têm a boca e o ânus, né? A boca do artrópode, ela se situa na região ventral, né? Na parte mais próxima da parte de baixo do corpo deles. E nessa boca deles, eles têm vários apêndices articulados que vão desempenhar uma série de funções na alimentação. E aí esses apêndices eles vão ser adaptados para o tipo de alimentação que o artrópode ele vai ter, né? Então, a estrutura e a função desses apêndices bucais, né, e também pode chamar de peças bucais, que são peças que ficam na boca, eles vão apresentar grande diversidade de acordo com o tipo de alimentação que os artrópodes têm, certo? A digestão deles é extracelular, ou seja, a digestão deles acontece na cavidade digestória. Então, as enzimas que são secretadas por células na parede do intestino deles e de dois órgãos anexos que eles têm, que é o hepatopâncreas, né, e os ciclos gástricos, vão produzir enzimas que vão fazer essa digestão extracelular, né? Então, os nutrientes eles são absorvidos depois da digestão pelas paredes do intestino e vão cair no sistema circulatório, onde eles vão ser distribuídos pelo corpo do animal, né? Aquilo que não for digerido vai sair pelo ânus do animal. Todos os artrópodes eles vão fazer a digestão dessa forma. Com exceção das aranhas, as aranhas elas fazem digestão extracorpórea. O que é que elas fazem, né? Elas fazem a digestão delas acontece fora do corpo. Muitas aranhas fazem isso. Então, quando geralmente a presa dela cai lá na teia, né, ela vai lá com a fiandeira, enrola, né, aquele animal e ela lança naquele animal as suas enzimas digestórias. Né? O animal já é capturado. Então, as enzimas digestórias começam a fazer a digestão desse animal capturado e depois ela vai lá e só suga o que foi digerido, certo? Então, as aranhas elas fazem esse processo, essa digestão que a gente chama de digestão extracorpórea. Ou seja, uma digestão que acontece na parte de fora do corpo. Né? Então, ela lança suas enzimas digestórias nesses animais que são capturados, certo? Aí aqui trouxe aqui esse exemplozinho aqui, para vocês verem de diferentes partes dos aparelhos bucais de insetos diferentes. Então, por exemplo, vocês vão ver que eles têm várias estruturas diferentes, porque vai depender do tipo de nutrição que esse animal faça. Então, aqui embaixo estão as coresinhas das partes, certo? E como cada parte é modificada, dependendo do tipo de nutrição que os animais têm. Né? Então, aqui em vermelho, é uma pecinha que a gente chama do labro, que seria, vamos dizer assim, análogo ao lábio. Né? Não é um lábio, né? Quem só tem lábio é mamífero. Mas seria análogo. Né? A mandíbula é o verdezinho, a maxila, na gente, a mandíbula é esse osso aqui embaixo, né, certo? A mandíbula, e a maxila é esse osso aqui que fica em cima, aqui abaixo do nosso nariz, que é aqui na gente, né? Então, aqui é a mandíbula, né? Então, em verdinho é a mandíbula deles, amarela a maxila, e em azul lábio. Lábio, mas não é o lábio como o da gente não, certo? Lábio eles chamam de lábio, mas, por exemplo, não é um lábio como o nosso. Né? O lábio que a gente tem, esse lábio assim, nessa estrutura que a gente tem aqui, só quem tem é mamífero. Os outros animais não tem, não. Então a gente não tem esse lábio dessa maneira. Né?
Então, dependendo do tipo de alimentação, esses apêndices, eles vão ter estruturas diferentes para se adaptar para o tipo de alimentação. Né? Então, por exemplo, no gafanhoto, o gafanhoto ele é um animal que ele usa as apêndices bucais deles para mastigar. Né? Então, o gafanhoto ele se alimenta de folhas, né, de plantas. Então, essas pecinhas dele são todas adaptadas para que ele consiga mastigar esse alimento. Né? Então, ele vai mastigar esse alimento. A abelha, as abelhas, elas vão ter uma mescla entre o mastigador e o lambedor. Né? Ou seja, elas conseguem, essa adaptação dela é para elas lamberem, né, o néctar das plantas, mas também elas conseguem mastigar, ou seja, esse aparelho bucal dela é mesclado, então elas conseguem tanto mastigar quanto lamber, certo? Outro exemplo do que tem aqui é dos mosquitos. O mosquito ele tem um aparelho para poder picar, né, e sugar. Então veja que a estrutura dele são as mesmas pecinhas, mas elas são completamente diferentes. Então, ele tem a estrutura aqui, desse lábio aqui, para perfurar a pele das presas dele, né? Enquanto a maxila, o lábio e a mandíbula vão ser utilizados para sugar o sangue dos que se alimentam de sangue, e os de seiva são os mosquitinhos que se alimentam de frutas de plantas. Né? E aqui da borboleta, ela tem essa probóscide, né? Que é só maxila, ela não tem as outras pecinhas, que vai fazer também para ela poder se alimentar, principalmente das plantas, dependendo do tipo de planta que ela vai lá obter, né? A probóscide ela vai usar lá, mas para ela poder capturar mais o néctar das flores e se alimentar. Né? Então veja que cada tipo de inseto, da mesma forma que crustáceos e os outros animais, eles vão ter vários apêndicezinhos nessa estrutura para formar essa peça bucal, essa peça da boca dele, essa peça da boca deles, que vai depender, né, vai se adaptar de acordo com o tipo de nutrição e a forma de alimentação que cada um desses animais tem, certo? Então aí vai ter uma variação da peça bucal de acordo com a forma que esses seres eles se alimentam. Aí aqui a gente tem um pouco da anatomia interna, botei aqui um gafanhotozinho, aí. Então, veja, eles têm aqui a boca dele, as peças bucais, aí vai seguir aqui o tubo digestório deles, ó, o esôfago, glândulas salivares que produzem saliva, né? Aqui aqueles secos gástricos que eu falei que produzem enzimas digestórias, né, que ficam aqui anexos ao tubo digestório, vão lançar aqui enzimas para digestão. Aqui vai seguindo o tubo digestório, vai acontecendo o intestino deles está aqui, né? Vai acontecendo a digestão, e na saída aqui, vai sair aqui o ânus, certo? Aqui embaixo tem a espermateca, né, para produzir os espermatozoides, a vagina, que vai ser a saída aqui do aparelho reprodutor feminino. Temos aqui em cima o ovário, que vai ser produzir os óvulos, né? Os túbulos de Malpighi, que vão atuar na excreção, os coraçõezinhos deles aqui, certo? Eles têm o sistema nervoso deles aqui, eles têm vários glândulos nervosos ventrais aqui, seguindo com o tubo nervoso aqui na região ventral, e aqui em cima a gente vai ter essa parte aqui, são os vasos sanguíneos dele. Né? Os artrópodes, eles têm, como aí pela imagem vocês podem ver, veja que eles têm os vasos sanguíneos dele na parte dorsal, nas costas, né? Então o coraçãozinho deles. Os artrópodes eles têm um sistema circulatório também aberto, né? Ou seja, o sangue ele circula dentro dos vasos sanguíneos e o sangue também circula fora dos vasos sanguíneos. Então, eles têm um sistema circulatório do tipo aberto. Né? Então, nos insetos, como vocês estão vendo aqui, esse casozinho aí da imagem, você tem um grande vaso dorsal, nesse que está nas costas, né? Que percorre, né, da cabeça para trás do corpo, e na região abdominal deles vai ter o coração. Né? Então, eles têm esse vaso aqui que vai ser mais ou menos do tórax até a parte da cabeça, né? E aqui na região do abdômen dele, a gente tem um coração deles, que vai bombear esse sangue dentro e também fora dos vasos sanguíneos. Então, um sistema circulatório do tipo aberto.
E aí, isso é um coraçãozão deles, né? E esse coração, cada bolotinha desse aí que vocês estão vendo, é uma cavidade do coração deles, né? Então, isso tudo aqui é o coração, e parece os coraçõezinhos, né? Mas é um coração com várias cavidades, né? Essas cavidades, elas vão fazer é, o bombeamento do sangue, né? O sangue deles, como eu já tenho falado, é hemolinfa, né? Que é um sangue que ele tem mais um tonzinho mais amarelado, né? Quando você pisa na barata, que sai aquela coisa meio amarelada, aquela aguinha, é porque o sangue deles é formado por hemolinfa, que é diferente do nosso e das minhocas também, que é formado por hemoglobina, né? Que dá esse tom vermelho. O sangue dos artrópodes tem esse tom mais amarelado, dos insetos, por causa que a substância que forma o sangue deles é essa substância que se chama de hemolinfa, né? Então ela vai fazendo o sangue deles fluir nesse sentido. Nos crustáceos, o coração, nos insetos, o coração está no abdômen, né? Nos crustáceos, o coração está no cefalotórax, e além de circular nos vasos, né? O sangue e os vasos também eles passam pelas brancas para ele poder fazer as trocas gasosas, certo? Até aí, gente, tá tranquilo? Tá dando para entender tudo certinho? Eita, todo mundo desmaiou agora. Ô, professor, é nojento e bem complicado. Mas eu tô entendendo mais ou menos. Tá. O que é principal de vocês saberem? Sistema circulatório. O sistema circulatório deles é aberto, certo? Que a gente já sabe, né, que o sangue circula dentro e fora dos vasos. E você precisa saber que eles têm esse sanguezinho deles que é hemolinfa, que é diferente do sangue vermelho. O sangue deles é amarelo porque é formado por substância que é hemolinfa. É o principal de saber. Estou mostrando onde é o local do coração, onde está esse vaso. É o que estou mostrando a vocês, mas são os detalhes que vocês não precisam decorar, certo? O que eu quero que vocês saibam é o que é principal. Como é a digestão deles? Como é o sistema digestório deles? Como é o sistema circulatório deles? Tem que saber que o sistema circulatório deles é aberto e que o sangue dele é formado por essa substância que é hemolinfa. É diferente da hemoglobina, né, das minhocas, por exemplo. Certo? E da gente também, que é a hemoglobina. É o principal. Não se preocupe, que eu não vou perguntar onde está localizado o coração dos insetos e dos crustáceos. Não se preocupe, não. Quero que vocês saibam aí o principal. Certo? Para poder caracterizar esse bichinho. Né? Como é o sistema circulatório. Desculpa, o sistema circulatório já foi. Como é o sistema respiratório desses animais. Né? Eles vão respirar de 3 formas diferentes. Né? Então, nos artrópodes, a gente vai ter 3 tipos de sistema respiratório. Sistema respiratório branquial, que é esse primeiro aí que a gente encontra nos crustáceos. Né? Nos crustáceos, eles apresentam, né, a respiração branquial, ou seja, aqui próximo na base dos apêndices deles, do cefalotórax, a gente vai ter aqui as brânquias aqui por dentro, né? Por dentro. Então, por que isso? Porque os crustáceos, grande parte deles, né, eles têm um modo de vida aquático, né? Então, eles precisam retirar o oxigênio da água, e a forma como os animais fazem isso é através, na maioria dos casos, é através de brânquias, né? Então, as brânquias dos crustáceos são essas estruturas aqui assim, eles têm várias brânquias, filamentosas, né, em formato de filamento. Elas são ricas em vasos sanguíneos, como eu falei, né, para que possa ter o processo de oxigenação do animal, né? Se você pegar um camarão e tirar a casca dele, do cefalotórax, né, você consegue observar bem as brancas dele. Caranguejo também. Quem gosta de comer caranguejo, se você está comendo caranguejo, você arranca a casca dele, se você olhar de cima, você vê logo, naquela parte da sua, como é a parte dentro do caranguejo, né, você consegue ver logo as brânquias deles. Certo? A ventilação das brancas, ele fala que é pelo movimento dos escafognatitos, que são esses pelinhos que eles têm aqui. Esses escafognatitos, essas aberturas que tem aqui, eles vão permitir que a água circule, né? Ou seja, ele impulsiona a água para dentro do cefalotórax, que é onde está as brancas, né?
Então, ele força a água para que ela vá para lá, ou seja, esse escafognatídeo, ele suga, né, ele faz processo de sucção por alteração da pressão, para que a água entre e consiga molhar aqui as brânquias, e eles consigam fazer as trocas gasosas, né? Então, com exceção do tatuzinho de jardim, que é um crustáceo que vive no ambiente terrestre, né? Os demais crustáceos, em sua maioria, eles vão fazer a respiração branquial, ou seja, a respiração através de brânquias, eles vão fazer essas trocas gasosas. Um outro tipo de forma que os artrópodes podem respirar é através da que se chama das traqueias, né? Insetos, quilópodes e diplópodes, e alguns carrapatos, né, carrapato é aracnídeo, e algumas poucas aranhas, eles fazem respiração por traqueias, né? As traqueias são estruturas que vão capturar o oxigênio no ar para o interior do corpo do animal, né? Então aqui você teria a parede do corpo, né, desse animal, que é da região dorsal, das costas aqui do grilo, e por baixo da parede do corpo deles passa essa traqueia. Então, essas traqueias elas têm aberturas no cefalotórax, né, nas costas desses animais, por onde o oxigênio entra e por onde o gás carbônico sai. Então, a partir da captura do oxigênio pelas traqueias desses animais, o oxigênio ele chega até essas traqueolas aqui, né, e vão levar o oxigênio diretamente até células musculares. Então, as traqueias, elas são esses tubos que são ocos, né, são vazios, e que vão fazer isso. Então, os espiráculos vão ser essas aberturas por onde o ar atmosférico entra, né? Então, esse ar vai se difundir nas traqueias, vai se ramificando por essas traqueolas e vão fazer a comunicação direta do ar com os tecidos do corpo, né, do animal. Então, o oxigênio ele vai se difundir pelas traqueolas e vão até os tecidos adjacentes, né? E o gás carbônico ele faz o caminho inverso, né? Então, veja que nesse caso aqui das traqueias, o oxigênio ele não é lançado no sangue para ser distribuído no corpo animal. A traqueia ela leva o oxigênio direto até os tecidos deles, ou seja, até os músculos, até todos os tecidos. Que é diferente, por exemplo, nas brânquias. A brânquia ela vai lançar o oxigênio do sangue. E o sangue ele vai distribuir esse oxigênio e vai retirar o gás carbônico. No caso da respiração traqueal, não. As traqueias elas levam diretamente até os tecidos do corpo do animal o oxigênio e deles retira o gás carbônico que vai fazer o, o caminho inverso, certo? Nos aracnídeos, aqueles que não respiram por traqueias, né? Mas a maioria dos aracnídeos, eles respiram porque eles chamam de filotraqueias. Filotraqueias, que também tem outro nomezinho, que são os pulmões foliáceos. A filotraqueia, que fica na região do abdômen deste animal, do abdômen dele, ela tem uma comunicação com o exterior do corpo desse animal através de uma pequena aberturazinha, né, que a gente chama do poro respiratório, certo? Então, esse poro respiratório, ele se abre para o corpo interno, para a parte externa do corpo do animal, por onde ele captura o oxigênio, certo? Aqui chama de estigma, né? Poro respiratório, estigma é a mesma coisa. Então, ele vai ter essa abertura, o oxigênio entra até as filotraqueias, ou os pulmões foliáceos, e faz essas trocas gasosas com o sangue. Então, ele vai mandar da filotraqueia, manda o oxigênio direto para o sangue, e a filotraqueia também captura o gás carbônico do sangue e manda lá pelo poro respiratório, manda para a parte externa do corpo, né? Manda para fora. Então, os artrópodes vão ter essas três formas de respiração, né? Branquial, principalmente os crustáceos aquáticos, traqueal, que é a principal forma de respiração dos insetos, dos quilópodes, dos diplópodes e algumas aranhas, não todas. A maioria das aranhas e dos quilicerados, de forma geral, eles vão respirar a partir dos pulmões foliáceos ou filotraqueia, certo? Então, mais algumas diferençazinhas que a gente tem aqui nesses animais. Com relação ao sistema excretor, os artrópodes, assim como o sistema respiratório, eles também vão ter três formas diferentes, três tipos diferentes, né, de excretar, ou seja, de retirar
as glândulas de retirar as substâncias tóxicas do corpo dele. Vão ser 3 tipos. São as glândulas antenais, que a gente chama também de glândulas verdes, que é esse primeiro caso aqui, os túbulos de Malpighi e as glândulas coxais. As glândulas antenais, que são também conhecidas como as glândulas verdes, elas são as típicas formas de excreção que a gente tem nos crustáceos. Certo? Então, ele tem 2 glândulas, né? Antenais, ou glândulas verdes, né? Que estão presentes no animal, né? Numa cavidadezinha fechada. Ela chama de glândula antenal porque a abertura, o polo excretor deles, por onde vai sair a excreta fica próximo da antena desse animal. Então, por isso que chama de glândula antenal, porque a saída dela vai sair na base das antenas deles. E chama de glândula verde porque ela é uma glândula que é verde, a cor dela é verde. Então, nos crustáceos, as excretas vão sair a partir das glândulas antenais, né? Nessas cavidades que tem na base da antena. Né? Então, a principal forma que eles eliminam a urina deles é através da amônia e ureia, certo? Então, glândula antenal, porque sai na base da antena. Pode chamar de glândula verde, porque a cor dela é verde. Então, as glândulas antenais ou glândulas verdes estão presentes nos crustáceos, certo? A outra forma que a gente tem são os túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi são estruturas excretoras que estão presentes nos insetos. Todos os insetos vão fazer suas excreções pelos túbulos de Malpighi. E alguns aracnídeos... Minha avó já está falando. E alguns aracnídeos também fazem através dele. Né? Então, esses túbulos eles ficam mergulhados, né? Na cavidade que seria do celoma, né? Que a gente chama da hemocela, que é onde vai estar lá o sangue circulando fora. Essa hemocela é a cavidade no interior deles que o sangue circula quando ele está circulando fora do vaso sanguíneo. Né? Então ele fica em contato direto com o sangue e ele vai retirando nessa cavidade que o sangue está circulando fora do vaso, ele vai retirando as substâncias tóxicas e vão colocando lá para fora do corpo deles. Então, ou seja, os túbulos de Malpighi eles filtram diretamente a hemolinfa que está lá quando ela está circulando fora dos vasos sanguíneos. Vou beber agora. Deixa eu só terminar essa parte aqui que eu vou dar uma pausazinha. Porque minha avó já deu umas 2 travadas. Então ele vai eliminar principalmente a partir do ácido úrico, né? E ele vai colocar para fora, né? As substâncias tóxicas. Então os túbulos de Malpighi são a forma como os insetos e alguns aracnídeos eliminam a substância, né? A excreção. Então, veja que eles lançam a excreção deles aqui no final do intestino. É por isso que os túbulos de Malpighi eles ficam presos aqui no tubo digestório do animal. Então, quando eles filtram o sangue, eles jogam aqui no finalzinho do intestino, aqui próximo do reto, né? E a urina ela sai junto com as fezes pelo ânus dos insetos, certo? Então, o cocô e o xixi saem junto. Então, os túbulos de Malpighi filtram o sangue, a hemolinfa, né? E jogam a urina, né, no tubo digestório que vai sair junto com as fezes, né? É diferente lá, veja lá que nas glândulas antenais ou verdes, eles tinham os poros que lançavam direto para fora do corpo do animal. No caso dos túbulos de Malpighi, eles jogam essas excretas nitrogenadas, essa urina, no final do tubo digestório que sai junto com as fezes. E o último tipo de forma que eles podem excretar nas aranhas, tem aranhas que elas têm um tubo de Malpighi, né, igualzinho aos insetos, que vão jogar aqui na porção final, aqui verdezinho, a gente tem o tubo digestório, né? Eles têm os tubos de Malpighi. E nos aracnídeos, né, alguns têm os 2 e outros têm o que a gente chama de glândulas coxais. As glândulas coxais, elas ficam aqui localizadas no cefalotórax, né, do animal, e elas são diferentes dos túbulos de Malpighi, né? Ela lança as excretas diretamente para fora a partir de poros que ficam localizados próximo às patinhas dele. É por isso que chama de glândulas coxais. Né? Como ela fica na base da perna, então a base da nossa perna é que a gente chama da coxa, né? Essa parte aqui que liga a nossa perna ao nosso tronco.
Então, os poros saem bem na base das patinhas, dos apêndices das perninhas da aranha. É por isso que chama de glândulas coxais, né? Então, ela chama de glândulas coxais porque elas vão sair aqui na base da coxa das aranhas. Né? As glândulas coxais, elas são bem similares às glândulas antenais e glândulas verdes dos crustáceos. Né? Então, a gente vai ter essas três formas de excreção. Glândulas verdes ou antenais nos crustáceos, túbulos de Malpighi nos insetos, em algumas aranhas, e as glândulas coxais em todas as aranhas. Certo? Deu para entender até aí, pessoal? Tranquilo? Vamos dar aqueles 5 minutinhos para eu beber uma água, vocês também esticarem a perna no banheiro, beber uma água, comer alguma coisa. Daqui a 5 minutos a gente volta, certo? Vamos dar esse descansozinho que é preciso. Volto já. Pronto, gente. Vamos voltar aqui para terminar essa partezinha aqui, fora do crustáceo, e vocês irem descansar e almoçar, né? Com relação ao sistema nervoso deles, não tem nada de diferente, muito diferente do que a gente viu em anerídeos, né, e moluscos. Eles têm um sistema nervoso ganglionar, né, que eles têm um gânglio cerebral e que fica na cabeça deles, né, até outra imagem mostra melhor, e depois eles descem glândula, eles têm, aqui está mostrando melhor, né, então aqui na cabeça deles tem um gânglio cerebral e desce ventralmente, né, eles vão ter vários gânglios nervosos ao longo do ventre desse animal, com terminações nervosas para poder comandar as atividades deles e esse grande nervo ventral aqui. Então não tem nada de diferente do que a gente já viu em molusco e em anelídeos. O que é que tem aqui de interessante nesses animais? Eles têm o sistema sensorial deles é muito eficiente, né? Ou seja, eles têm os artrópodes, o sistema sensorial deles é muito bom. Então, eles, por exemplo, eles têm um olfato, paladar muito eficiente. A palavra eficiente porque é algo que é eficiente. Né? Então, por exemplo, eles conseguem captar cheiros e partículas de sabores no ar que estão muito pouco dispersos. Né? É por isso que às vezes aparece mosca do nada, mosquito. É por isso que o mosquito vai e acha você com facilidade. Eles têm um olfato e o paladar deles é muito, muito preciso. Né? Então, eles conseguem achar alimentos, eles conseguem se encontrar, os animais, né? Com bastante facilidade, porque eles têm esse sistema sensorial deles que é muito, 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 muito eficaz. Né? Eles têm no corpinho deles também alguns pelinhos que eles conseguem captar ondas sonoras. Depois que você vai matar um mosquito ou vai bater numa mosca, né, e ela voa antes de você pegar ela, como se ela tivesse lista. O mosquito estava de costas, como foi que ele me viu? Na verdade, quando você vai bater esse deslocamento do ar, eles conseguem captar essa vibração no ar e eles percebem que alguma coisa está se aproximando deles e eles conseguem escapar. Né? Então, eles têm uma eficiência muito grande no sistema sensorial. Né? Aí, nessa imagem aqui, tem uma estruturazinha que a gente chama aqui do estatocisto, eu tirei aqui no livro, que é um órgão de equilíbrio dos crustáceos, né? Então, veja os estatocistos, são essas bolinhas aqui, que ficam nesse círculo aqui, nessa figuras aqui, próxima aqui na base aqui da antena deles, e tem essas bolinhas aqui. E ao redor tem essas células sensoriais, e tem esses pelos sensitivos. Então, o que acontece? Na medida que eles vão virando, vocês estão de cabeça para baixo, de lado, o que acontece? Essas bolinhas começam a rolar por dentro dessa estrutura aqui. Então, dependendo da posição que as bolinhas dos estatolitos, eles rolam, o estatocisto é tudo isso aqui, esse círculozão. Os estatolitos são essas bolinhas aqui dentro. Então, à medida que essas bolinhas vão rolando, se ele ficar de cabeça para baixo, essas bolinhas elas vão cair para o lado oposto. Então, é assim que eles conseguem saber se orientar a posição que eles estão. Então, à medida que eles vão dentro do círculo do estatocisto, os estatolitos, essas bolinhas, elas vão girando. Então, à medida que elas giram, à medida que eles mudam de posição, os pelinhos das células sensoriais vão captando a posição dessas bolinhas e orientam para o cérebro, para o gânglio cerebral deles, a posição em que esse animal se encontra. Os artrópodes, eles também têm ocelos, né? Ou seja, olhos e ocelos, né? Para eles captarem a luz.
e formar imagem, né? Os crustáceos e alguns insetos, eles só têm ocelos, né? Que só captam a luz e a direção da luz, né? Tem alguns crustáceos, né? Os ocelos são os olhos mais simples que a gente já viu em outros animais. Os platelmínitos, né? Eles captam a luz e a direção da luz. Outros artrópodes têm olhos simples, como é o caso das aranhas, que são olhos que conseguem formar, até formam imagem, né? Conseguem fazer essa visão frontal, né? Então as aranhas elas têm de 5 a 8 olhos simples. Então esses olhos simples já conseguem formar algumas imagens, mas o que a gente tem mais de curioso, que a gente sempre vê muitos insetos, moscas, são os olhos que a gente chama de olhos compostos, né? Esses olhos compostos, eles são formados por milhares de mini unidades visuais, que são os omatídeos, que são essas bolinhas aqui. Então, o olho composto é tudo isso, né? O olho de inseto, tudo isso. E cada bolinha dessa aqui é um omatídeo e vai servir para eles captarem a imagem, né? Esses omatídeos aqui eles já têm formado por várias estruturas de lentes, né? Tem córnea, lentes, células pigmentadas, ou seja, células que conseguem diferenciar os feixes de luz, né, forma a imagem com cores. Então, se acredita que cada matilhozinho desse captura uma parte da imagem. E aí o cérebro dele vai formar a imagem por completo. Então, cada partezinha desses milhares de olhos vão capturar uma partezinha da imagem e no gânglio cerebral desse animal ele vai formar a imagem toda. Então, esses animais, eles têm a capacidade de diferenciar as frequências no espectro do eletromagnético, né, da luz. Eles conseguem formar algumas imagens. Alguns deles começam a formar algumas imagens com cores, né, das cenas observadas, inclusive imagens muito nítidas, né? Ou seja, eles conseguem formar imagens bem, inclusive eles têm um dado curioso que eles conseguem capturar até 300 lampejos luminosos a cada segundo, né? E só para a gente comparar, no nosso olho ele só consegue capturar 50 lampejos diferentes por segundo, né? Esses insetos que têm esses olhos compostos, eles conseguem fazer, ou seja, eles conseguem captar 6 vezes mais do que o nosso olho, certo? Tá aí é o sistema sensorial deles. Beleza? Eu trouxe essa parte mais que é curiosazinha. Com relação à reprodução, dos crustáceos, né? A maioria dos crustáceos é dioica, né? Ou seja, com sexos separados, o macho e a fêmea. O macho ele tem geralmente alguns apêndices especializados em transferir os espermatozoides aos receptáculos seminais das fêmeas, né? Onde eles ficam armazenados. Os óvulos são eliminados do corpo e ficam aderidos no abdômen, né? Por meio de uma espécie de cola, onde os espermatozoides vão fecundar. Então, a fecundação deles é externa, certo? Então, o macho, ele coloca os espermatozoides na fêmea, mas a fecundação não acontece no interior da fêmea, ele fica armazenado, as fêmeas colocam os óvulos para fora. Quem já viu caranguejo? Vocês já viram caranguejo ovado, né? Que o abdômen, a parte de baixo dele fica cheio dos óvulos. Né? Então, ela coloca os óvulos para fora e aí os óvulos são fecundados aí. Então, ali a fecundação é externa, porque ela, mesmo acontecendo aderida ao corpo da fêmea, ela não acontece no interior, então não é interna. A fecundação dela é externa. A parte dessa fecundação a gente tem em forma o ovo aí tá em inglês, né? Tá egg, é o ovo. Tem a imagenzinha mais nítida que eu achei para mostrar para vocês. Em algumas espécies de crustáceos, né, os ovos eles se desenvolvem diretamente nos jovens, semelhantes aos pais, tendo desenvolvimento direto. Em outras espécies, não. Em outras espécies, ela passa por alguns estágios larvais e tem o desenvolvimento direto, que é o caso aí do camarão que eu trouxe aqui para vocês. Né? O camarão do ovo sai uma primeira larva, que é a larva que a gente chama do náuplio, certo? Essa larva aqui, que é o náuplio, ou náuplios, ela vira uma outra larva, que é a protozoa. Tá escrito protozoa, mas esse é mudo, né? Protozoa, certo? Essa larva protozoa, ela passa para um outro estágio larval, que é a mises. A mises passa para um outro estágio juvenil, que é um estágio pós-larval.
até formar o adulto. Ou seja, ela passa por vários estágios de desenvolvimento, ou seja, ela passa por vários estágios larvais até atingir a fase adulta, certo? Então, aqui está o exemplo dos crustáceos, trouxe aí do caranguejo. Os aracnídeos, eles também são dioicos, né? E nos aracnídeos não tem nada demais na reprodução deles, né? Eles fazem... nas aranhas, no caso, o macho, ele produz uns saquinhos de seda, né? Com a teia, com a fiandeira dele, com a teia, né? Deposita os espermatozoides e a fêmea adulta ela vai lá, depois eles fazem aquele ritual de acasalamento, né? E o macho introduz esses pacotes de espermatozoides no poro genital feminino, com auxílio dos pés de pau, porque tem aquelas partezinhas deles da frente. Então, no caso, eles fazem, nesse caso, a fecundação interna e o desenvolvimento é direto, né? No caso dos aracnídeos, não tem fase larval, né? Então, o macho ele faz um saquinho de teia, bota os espermatozoides dentro, eles vão lá fazer a corte, né? O acasalamento, né? A dança do acasalamento deles. O macho introduz esse saquinho com os pés de pau, que são aquelas patinhas da frente, nos poros genitais da fêmea, fecundação interna, a fêmea coloca os ovinhos, desenvolvimento direto já saem as aranhas. Né? Como eu disse no caso da viúva negra vai lá e mata o macho após a reprodução. A escorpião ainda tem um cuidado parental. Né? O escorpião ele carrega os filhotes nas costas. Ele pega os ovinhos e coloca os filhotes nas costas do macho. E ele vai tendo esse cuidado, ele cuida até que os filhotes ficam grandes o suficiente de semana, né? Às vezes você vê um escorpião, não vou botar, é uma imagem que não é muito boa de ver também não, um escorpião com um bocado de escorpiãozinho nas costas. Mas isso acontece, certo? Então, no caso dos aracnídeos, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, certo? No caso dos insetos, eles têm já um pouquinho mais complexo o processo de reprodução deles. Né? Os insetos também são dioicos, né? Ou seja, o macho e a fêmea são separados. Né? Durante a cópula, né? Nos insetos, o macho introduz o pênis na vagina da fêmea e onde ele elimina os espermatozoides. Então, esses espermatozoides eles vão para um reservatório, que é a espermateca, e lá dentro vai acontecer a fecundação. Então, no caso dos insetos, a fecundação, assim como nos aracnídeos, a fecundação é interna, certo? Nada de muito complexo, coloca os ovinhos. O que tem de detalhe da reprodução dos insetos é o processo de desenvolvimento dele. Né? Aí eu trouxe para vocês que são coisas que que aparecem nas questões quando tem reprodução de inseto, ela vai bater justamente nas formas como os insetos podem se desenvolver, nas diferentes maneiras que os insetos podem se desenvolver, que são basicamente esses três tipos diferentes aqui que eles podem se desenvolver. Algumas espécies de inseto, quando o filhote sai do ovo, já sai um indivíduo muito, né, semelhante ao adulto. Então, nesse caso, a gente tem um desenvolvimento direto. Né? Em outros insetos, né, os indivíduos, quando eles saem do ovo, eles saem bem diferentes, aí saem os estágios larvais, ou um estágio que é relativamente diferente do adulto, que nesse caso é o caso do desenvolvimento do tipo indireto. Né? Os insetos com desenvolvimento direto, a gente chama eles de insetos do tipo ametábolos. Esse A é de negação, né, esse prefixo A, né, e o termo metábolo é de metamorfose, de transformação. Então, os ametábolos são aqueles que, quando nascem, não tem transformação, eles só aumentam de tamanho, ou seja, o corpo deles não sofre nenhuma transformação. Esse terminho ametábolo, ele destaca, né, justamente o fato de não ter grandes transformações durante o desenvolvimento. Né? Então, o jovem ele já é muito parecido com o adulto, né? E ele basicamente ele só é menor, ou seja, ele basicamente só faz crescer, certo? Então, os ametápodes, que é esse caso da traça de livros, ela nasce e ela só faz crescer, né? Então tem um desenvolvimento direto. Os insetos com desenvolvimento indireto, a gente chama eles de insetos metábolos. Ou seja, se o ametábolo é o que não se transforma, os insetos metábolos
são aqueles que, quando saem do ovo, eles vão sofrer transformação. Eles vão sofrer metamorfose. Então, os metábolos eles vão ser aqueles que o jovem vai passar por algumas transformações, dependendo da espécie, durante o seu desenvolvimento, antes de atingir a fase adulta, né? Então, os insetos metábolos, eles vão ser subdivididos em dois tipos, que são esses aí que eu coloquei do lado do ametábolos, que são os hemimetábolos e os holometábolos, né? A gente vai separar os metábolos nesses tipos de acordo com o tipo de transformação que eles fazem, certo? Então, olha, a gente tem o desenvolvimento dos insetos, eles podem ter o desenvolvimento direto e indireto. O desenvolvimento direto é o que a gente chama de desenvolvimento ametábolo, ou seja, aquele que o indivíduo não sofre transformação. Quando sai do ovo, é o filhotinho só em tamanho reduzido. Ele só faz crescer. O desenvolvimento indireto são os organismos que a gente classifica como metábolos, ou seja, aqueles que sofrem transformação, aqueles que sofrem metamorfose, certo? Os metábolos eles vão ser de dois tipos, os hemimetábolos e os holometábolos. Nos insetos que são hemimetábolos, as formas jovens, elas já são muito parecidas com o adulto. Ou seja, você olha, você se acha ele já é muito parecido. E essa semelhança ela vai se tornando maior, eles vão ficando cada vez mais parecidos a cada muda. Certo? Cada vez que eles vão trocando, fazendo equidise, que ele vai crescendo, trocando de exoesqueleto, ele vai ficando cada vez mais parecido com o adulto. Mas ele é parecido, ele não, quando ele nasce, ele não é idêntico, ele é parecido. Você pode olhar aí do gafanhoto. O gafanhoto bebê aí, ele parece, mas ele é diferente. Inclusive, ele não tem nem asas ainda, ou seja, ele parece, mas não é igual. Certo? Então, os estágios de desenvolvimento dos insetos, que a gente chama de hemimetábolos, cada estágio desse aí a gente chama de ninfa, certo? Então, as ninfas são os estágios antes do hemimetábolo virar adulto, certo? Que é o caso do gafanhoto. Então, cada vez que ele vai trocando de muda, que vai crescendo, esses estágios a gente chama de ninfa. Então, ele vai sair do ovo, ninfa, adulto, certo? Então, uma vez que a mudança para a fase adulta ocorre de forma gradual, né, essa metamorfose a gente chama de metamorfose completa ou metamorfose gradual. Deixa eu ver o que perguntar. Por que ninfa? Ninfa, ela varia do termo que significa jovem. Certo? Então, o que chama de ninfa, o termo ninfa significa jovem. Certo? Então, eles utilizaram esse nome de ninfa para dizer que seria essa forma jovem, mas que não é igual à adulta. Certo, Adi? Pronto. Então, a gente costuma dizer que os hemimetábolos, eles sofrem uma metamorfose do tipo incompleta ou gradual, porque ele vai se transformando aos poucos, certo? Então, os hemimetábolos são esses, sai do ovo, esse jovenzinho que parece o adulto, mas não é igual, a cada muda ele vai ficando mais parecido com o adulto, certo? Até chegar à fase adulta, né? E esses momentos que ele ainda não está igual ao adulto, a gente chama de ninfa. Então, é uma metamorfose gradual que ele sofre, uma metamorfose incompleta, certo? Já os indivíduos holometábolos, esse holo significa todo, né? Total. O indivíduo que eclode do ovo, ele é um pequeno indivíduozinho vermiforme, parecendo um vermezinho, né? Do corpo bem segmentado, com os olhos sem olhos, sem asas, e que às vezes tem, às vezes não tem perninha, né? Essa fase vermiforme a gente chama de larva. Então, nos holometábolos, do ovo eclode uma larva, certo? Essa larva ela vai sofrendo algumas mudas, continua sendo larva, até que ela produz um exoesqueleto, que é relativamente duro, né? E se transforma numa pupa. Então, sai do ovo a larva vai crescendo, né, sofrendo mudas, até que ela forma um grande exoesqueleto, que a gente chama de pupa. E aí ela fica dentro dessa pupa, que chama de pupa, também chama de crisálida, né? Aí costuma também chamar de casulo, né? Mas não é tão apropriado, não. O termo mais apropriado a usar é a pupa, né? Então, a pulpa ela começa a passar por várias mudanças, em que esses tecidos larvais vão sendo destruídos, ela vai se transformando, gerando novos tecidos e formando os tecidos adultos. Né? A fase da pulpa
ela é um momento que é bastante crucial na transformação da larva para o adulto, né? Ou seja, é um momento de transição. Então, os tecidos da larva começam a se desfazer e começam a gerar os tecidos adultos, né? A transformação quando essa pulpa se rompe, de dentro dela sai o adulto, né? E aí o que tem de curioso desse adulto que sai da pulpa é que quando esses organismos holometábolos, o adulto ele sai da pulpa, ele não sofre mais nenhuma muda, ou seja, ele não sofre mais nenhum processo de transformação, ele já sai ali da pulpa, ele não passa mais por nenhuma transformação, ele já sai do tamanho máximo que ele vai alcançar na vida dele. Nesse caso aí, a gente diz que acontece uma transformação completa, porque ela tem todos os estágios possíveis, o ovo, a larva, a pulpa, até formar o adulto. Veja que a larva e a pulpa e o adulto são completamente diferentes, o que é diferente dos hemimetábolos, né? Que a ninfa ainda guarda uma semelhança com o adulto. O que foi que o Daniel levantou a mão? O slide saiu, professor. O slide saiu. Voltou agora. Voltou. Valeu. Obrigado por avisar. Aqui para mim não fica parecendo pequenininho, não dá para ver quando some. Valeu. Então essas são as 3 formas de desenvolvimento dos insetos. Pode ser o desenvolvimento direto, os ametábolos. No desenvolvimento indireto, os hemimetábolos, que tem a ninfa, né? No caso do gafanhoto aí, que tem a metamorfose incompleta, né, o gradual, e os holometábolos que passam por esses todos os estágios, o ovo, a larva, a pulpa e o adulto, ou seja, ela passa pela metamorfose completa. Esse é o caso da mosca, esse é o caso de borboleta, certo? Entre outros insetos. E aí, fim de artrópodes. Muita coisa de artrópodes, né? Então, com essa parte aí a gente termina artrópodes. Muitos detalhes, muitas coisinhas. Então, o assunto da prova acaba aqui.